Boa tarde, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal, falando acerca das curiosidades da Bíblia, tá certo? Algumas curiosidades que a Bíblia nos traz aí. O nosso texto de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do samaritano, ou como conhecemos, a parábola do bom samaritano. E na nossa curiosidade de hoje, a nossa pergunta de hoje é: quem de fato é esse bom samaritano da parábola do bom samaritano? Então essa é a nossa curiosidade de hoje, essa é a nossa pergunta. Quem de fato é esse bom samaritano? Então eu quero convidar você a ir abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 até o versículo 39, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lê? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelaquele mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Vá e faça da mesma forma. Então, meus amigos, a nossa pergunta de hoje é: quem de fato é este samaritano, ou este bom samaritano como conhecemos? Quem de fato é esse bom samaritano que ajudou esse homem que estava caído à beira do caminho, que foi assaltado? Quem é esse bom samaritano? Mas antes vamos ver algumas considerações aqui nesse texto. Diz que um certo doutor da lei se levantou com o intuito de tentar a Jesus, colocar Jesus à prova, com o intuito de saber se Jesus conhecia de fato a lei. Então ele pergunta a Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Lembre que essa pergunta foi feita por um doutor da lei. Não era só alguém que conhecia algumas coisas da lei. Esse homem era doutorado. Podemos dizer que ele sabia tudo que estava lá na lei. Sabia decor e salteado. Então Jesus, já que ele é um doutor da lei, Jesus remete ele à lei. Jesus pergunta: o que está escrito lá na lei? Como é que você lê a lei? Então ele diz: bom, lá na lei está escrito. Olha só o que ele diz. Lá está escrito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Então ele, para mostrar que conhecia a lei, ele citou duas passagens da lei. Uma passagem que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e a outra passagem está no livro de Levíticos, versículo 19, capítulo 19, versículo 18. Então, quando ele diz que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, isso está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Quando ele diz, olha, está escrito que devemos amar o próximo como a si mesmo, isso está escrito em Levíticos, capítulo 18, Levíticos capítulo 18, e o versículo é o versículo de número... Levíticos 19, versículo 18, tá certo? Então, já que ele citou a lei, ele é doutor da lei, Jesus disse para ele, bom, faça tudo isso aí então, que você está dizendo. Você sabe o que está escrito lá, por que você está me perguntando? Faça assim e você vai viver. Mas essa resposta parece que não agradou a esse doutor da lei. Ele não ficou contente com essa resposta. Então ele vai fazer uma outra pergunta, que está aqui no versículo 29. O que está escrito lá na lei? Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo a ti mesmo. Então ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Eu já amo a Deus, eu já conheço a Deus. Então se falta eu apenas ajudar meu próximo ou amar meu próximo, a pergunta que ele faz a Jesus é, quem é o meu próximo? É interessante ressaltar que ele não faz essa pergunta no intuito de querer saber quem é o próximo para que ele possa ajudar a esse próximo. Não é isso. Ele quer ajudar ele mesmo. Aqui diz que o intuito dele é querer justificar ele mesmo, mostrar para Jesus que ele é o cara, que ele é capaz de cumprir a lei. Então quem é o meu próximo? Como se ele de fato quisesse ajudar o próximo, mas ele não quer. Ele quer justificar a si mesmo. Aí então Jesus conta toda essa história do samaritano que ajudou a este homem caído à beira do caminho. Olha só, versículo 30. Respondeu Jesus e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Agora vai entrar alguns personagens aqui. Entra aqui primeiro duas personagens, que é os ladrões, salteadores como é chamado, e esse homem que foi espancado. Quem são os salteadores? Os salteadores é figura de Satanás, aquele que quer destruir ao homem. É aquele que veio roubar, matar e destruir. E quem que é este homem? Já já eu vou falar sobre ele. Mas primeiro eu vou para o versículo 31, que diz que ocasionalmente descia por este mesmo caminho um certo sacerdote e vendo passou de largo. Então o que o sacerdote fez? Quando viu o homem ferido, ele passou se esquivando para não ajudar. Depois do sacerdote passou também um levita, de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Então quem que é o ladrão salteador? Figura de Satanás. Quem que nós podemos dizer que é esse sacerdote ou esse levita? É esse doutor da lei. Esse doutor da lei. Quem é o meu próximo para que eu possa ajudar? Mas como o doutor da lei, o sacerdote, o levita, também não ajuda ao próximo. Então esse sacerdote e esse levita é a figura deste homem doutor da lei, que quer saber quem é o próximo para ajudar, mas que não ajuda o seu próximo, que nada faz. Agora temos a outra figura, que é este homem caído à beira do caminho. Quem que é esse homem caído à beira do caminho?
esse homem caído à beira do caminho, esse homem também é o doutor da lei. E espiritualmente esse homem é o doutor da lei. Porque o doutor da lei, que quer saber quem é o próximo para ajudar, mas ele não tem capacidade de ajudar o seu próximo, porque durante toda a vida ele nunca ajudou ninguém, mas em figura espiritualmente, esse doutor da lei está caído. Ele não pode ajudar ninguém espiritualmente. Ele não pode se ajudar a si mesmo, como também ele não pode ajudar outras pessoas. Porque ele tem apenas o conhecimento teórico da lei. Ele não tem o conhecimento prático. Lembre que a pergunta dele é: o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele não podia fazer nada. Porque ou ele seria herdeiro ou ele não seria herdeiro. Então o homem caído aqui é esse doutor da lei. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Qual seria a resposta de Jesus? Você não pode fazer nada. Você está caído. O homem caído não pode fazer nada para herdar a vida eterna. Ele foi assaltado por Satanás. Só existe uma pessoa que podia fazer alguma coisa por aquele homem caído. Só existe uma pessoa que pode fazer alguma coisa pela humanidade que está caída. E quem é esse homem? Então entra aqui o samaritano. O samaritano é aquele que aparentemente ele não ia ajudar aquele homem caído. Porque esse homem caído é um judeu. Samaritano e judeu se odeiam. Então era quase que improvável que esse samaritano ajudaria a um judeu. Então quem que é o homem caído à beira do caminho? É esse doutor da lei, que infigura também a humanidade que está caída, precisando de salvação. Agora, a pergunta-chave que eu falei é: quem de fato é esse samaritano, ou como conhecemos, esse bom samaritano? Quem é de fato esse bom samaritano? Olha só: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quem é que se move de íntima compaixão pelo seu próximo? Quem é? Você está conseguindo assimilar aí? Está conseguindo pensar quem pode ser esse bom samaritano? E aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal, levou a uma hospedagem e cuidou dele. Quem que é esse que, quando vê o próximo caído, ajuda, cuida do seu próximo? Quem que é esse bom samaritano? Então, se você tem curiosidade de saber quem é esse bom samaritano, então eu vou te dizer quem é esse bom samaritano. Esse bom samaritano, ele é Jesus. Preste bem atenção, o bom samaritano é Jesus. Aí você pode dizer: você não tem como ser Jesus, porque Jesus não é samaritano. Você até estaria certo. A questão é como os judeus e como os doutores da lei viam a Jesus. Como é que eles viam Jesus? Abre em João, capítulo 8, versículo 48. Olha só. João 8 e versículo 48. Quem é esse bom samaritano? Em João 8, 48 diz assim: olha só o que os doutores da lei, como eles chamavam a Jesus. João 8, 48. Responderam, pois, os judeus. Esses judeus não eram a grande massa. Eram os doutores da lei que conheciam toda a lei. Eles responderam: não dizemos nós que é samaritano que tens demônio? Então quem que é de fato esse bom samaritano? Esse bom samaritano é Jesus. Aquele que, quando vê o homem caído em seu pecado, se compadece e o ajuda. Cuida desse homem, cura suas feridas. Então o bom samaritano, ele é Jesus. Tá certo? Então, eu sei que você já deve ter ouvido essa mensagem várias vezes, mas talvez você nunca ouviu alguém falar que esse bom samaritano é Jesus. Tá certo? Então, eu espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado, ter esclarecido alguma coisa aí. Se você tivesse alguma dúvida, então tá aqui. Jesus é de fato esse bom samaritano
que se compadece do seu próximo, tá certo? Então, quero desde já agradecer a você que é inscrito no canal. Peço sempre que você deixe aí seu like, seu joinha de gostei. Toque aí o sininho que está do lado aí, para que todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, você seja notificado, para que você possa estar assistindo, tá certo? E você que ainda não é inscrito no canal, mais uma vez eu venho pedir para você aqui, se você gostou desse vídeo, de qualquer um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, são entre 30 ou 40 vídeos, você pode estar se inscrevendo aí, dando o seu like de gostei, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos aí.